Olá, boa tarde a todos. Bem-vindos a mais um Talk About Wine. Margarida, vou-te só pedir para pôres o teu computador um bocadinho mais baixo, porque senão estamos a ouvir a nós próprios. Também vou fazer o mesmo com o meu. E agora, está melhor? Penso que sim, porque assim já não me ouço a mim própria sair pelo teu computador. Bem-vindos a mais um Talk About Wine. Vamos falar sobre a micoteca do IVDP e ter aqui um cunho hoje um bocadinho mais científico neste regresso, por obrigação, mas também por prazer, a estas conversas que temos feito sobre o vinho e que hoje se vão centrar nas leveduras. Para isso tenho a minha colega Margarida Roseira, com quem vamos explorar e que é responsável no IVDP pela micoteca. Olá, Margarida. Olá, Paulo. Boa noite. Bem-vindo e obrigado pelo convite, por teres aceito o convite e por estarmos aqui a explorar um tema que vamos tornar interessante, mas que não deixa de ter aqui um cunho um bocadinho científico, mas muito interessante. Nós demos este tema à procura da levedura do Douro, porque de facto o IVDP, desde há algum tempo, que tem algum património, eu diria congelado, não é? Acerca deste assunto, mas se calhar começávamos pelo princípio, que é o que é uma micoteca e o que são leveduras e porque é que são assim tão importantes para o mundo do vinho. Ok, boa noite. Sou a Margarida, sou responsável pelo setor de microbiologia e também sou membro da Câmara de Provadores, juntamente com o Paulo, para a Organização de Origem Porto e para a Organização de Origem Douro. No fundo, uma micoteca não passa mais do que uma coleção de leveduras. Que existe no Instituto, está, portanto, no setor da análise microbiológica e temos cerca de 600 tipos de leveduras. Mas agora temos as leveduras, vamos agora um bocadinho das uvas ao vinho e perguntarão qual é que é uma levedura e qual é que é o seu papel. Uma levedura é um ser vivo, portanto, qual é a finalidade dela quando numa vinificação? Portanto, é um micro-organismo e que transforma os açúcares existentes nas uvas, existentes no mosto, em álcool. Portanto, dá origem ao vinho. Este processo chama-se de fermentação alcoólica. E a fermentação alcoólica, portanto, pode ocorrer de duas formas, ou de uma forma natural, com as leveduras existentes nas uvas, no mosto, ou através da adição de leveduras comerciais. No fundo, até é o motivo pelo qual o vinho é alcoólico, não é? Portanto, acaba por ser um micro-organismo que transforma o açúcar das uvas e que, pela síntese desse açúcar, vai produzir o álcool, não é? Ou seja, sem leveduras não há vinho, não há cerveja, não há fermentados, não há pão, exatamente. Elas são todas primas ainda por cima, não é? Umas das outras. Exatamente. Mas falando agora um bocadinho sobre as leveduras naturais, portanto, das duas formas que pode ocorrer ou não a fermentação alcoólica, eu daqui a pouco vou falar de umas antigas publicações que havia no Instituto, que eram os anais do Instituto do Vinho do Porto, naquela altura ainda não era do Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, e num deles referem já, em 1945, ao considerar a vinificação dos mostos da região douraense, teremos presente que a fermentação natural conduz a vinhos generosos. Já em 1945 diziam, cuja fama vem de séculos. Isso se pode dizer também hoje em dia. Tu passas a tomar conta da micoteca do Instituto em 1991, não é? O que é que tu encontras? Quer dizer, qual é a base do teu trabalho num primeiro momento? O que é que está lá? Que património é que encontras? Ora bem, eu entrei para lá, eu entrei para o Instituto em 1987 e fui logo, primeiro ainda estive a fazer um estágio em vários setores, depois fui logo, como bióloga que sou, encaminharam para o setor de microbiologia. E o que existia lá na altura já era alguns isolados de 1949
embora eu saiba que a coleção, por pesquisa que tenho andado a fazer, começou antes, mas não sei o que é que se passou a essas leveduras anteriores, e depois fizeram uma segunda recolha em 1960. E Ou depois, seja, sim, desculpa, continua. entretanto, depois eu em 1990 fui ao Instituto Gulbenkian de Ciência fazer com pessoas de todo o mundo um curso cerca de um mês sobre identificação e caracterização de leveduras, e a partir daí depois surgiu a hipótese de voltar a iniciar a seleção de uma levedura significativa da região demarcada do Douro. Quais eram as motivações dos técnicos, dos cientistas em 1949, ou até antes? O que é que eles pretendiam? Temos ideia do que é que eles queriam naquele momento? Porquê que criaram a micoteca? Porquê que acharam que era importante ter uma coleção de leveduras do Douro? Eles já pelos diferentes anais que existem relacionados com a área da microbiologia e das leveduras, e eles já estavam muito à frente para o tempo em que estavam na altura. Se calhar isto na altura não foi valorizado, não tiveram possibilidade, porque havia mesmo uma parte de investigação, digamos assim, que existia no Instituto acerca disso. Portanto, a primeira referência que eu realmente tenho a esta coleção é da data de 1949, num dos anais de 45, que era a Microflora doriense. E a preocupação era tentar isolar leveduras que otimizassem a performance da produção de vinho do Porto? Ou era apenas uma abordagem empírica de guardar aquilo que seria o património da microbiologia? Não era só guardar, era também melhorar. Por exemplo, este trabalho que eu estava aqui a falar, Microflora doriense, leveduras produtoras de ésteres. Eles já sabiam descomposto que algumas leveduras poderiam ou não levar a produzir, poderiam melhorar os aromas dos vinhos, outros, e o contrário, não é? Poderiam provocar aromas desagradáveis. E então, mesmo eles chegaram a uma altura que existia, já não é do meu tempo, em que existia lá um leofirizador, porque umas leveduras eram guardadas à temperatura ou no frigorífico ou à temperatura ambiente. Eu já tinha um leofirizador que era para eles não perderem as características que tinham, porque com tantas repicagens que eram necessárias de fazer, podia haver algumas alterações genéticas, não é? Portanto, eles não faziam isso. E outra coisa também que eles faziam na altura é que havia a Quinta de Santa Bárbara, não sei se alguém das pessoas que estão a ouvir que a conhece, portanto, que é um caminho de rega para o Pinhão, logo ali no início, em Herdade do Douro, e eu ainda cheguei lá. Eles punham as leveduras, eles não compravam meios de outros países, ou não faziam, eles faziam o meio que era utilizado, era o próprio meio, era o próprio mosto do Douro. Portanto, andaram a fazer experiências, e a forma como depois davam o alimento à levedura, porque punham, por exemplo, a 4 graus, quando era gelose de mosto. Gelose de mosto não era mais que o mosto do Douro, que depois era adicionado agar, que ficava, tipo, entre aspas, uma gelatina nutritiva, que depois, por espalhamento de placa, faziam com que as leveduras crescessem, porque tinham todos os componentes necessários ao seu crescimento. E era assim que eles mantinham as leveduras. Na altura havia muitos funcionários do Instituto. Mas esse já é o trabalho dos anos 60. Não, já em 49, acho também que já era assim em 49? Acho que sim. E, portanto, nessa Quinta de Santa Bárbara, o que é que eles faziam? Eles faziam, em relação ao mosto, o mosto era recolhido lá de uvas, recolhidas na Quinta de Santa Bárbara, e que imediatamente mal o mosto era esmagado, era mantido sem fermentar, porque adicionavam uma determinada quantidade de cloroformo e outra quantidade de solução sulfurosa. Portanto, depois, quando queriam para fazer os meios de cultura, digamos assim, meios de cultura completamente naturais, retiravam que era o cloroformo, que era a solução sulfurosa. E na Quinta de Santa Bárbara era muito interessante, não sei se já visitou, mas aquilo era uma quinta que tinha uma estrutura com 30 hectares,
20 deles outros 10 com campos de experimentação, tinham cerca de 125 castas autóctones da região. E eu lembro que quando comecei a fazer este trabalho em 91, nós depois íamos para o Centro de Estudos Vitivinícolas do Douro e quando tínhamos possibilidades, eles forneceram-nos lá um laboratório e era lá que nós fazíamos o nosso isolamento das leveduras dos frascos que nós escolhíamos. E havia pessoas lá do Centro de Estudos que naquela altura, em 90 e tal, ainda iam fazer alguns trabalhos na Estação Vitivinícola do Douro. Eles acompanhavam quer as vinhas, quer todos os vinhos que faziam realmente na altura. E se vocês forem pesquisar em online, ainda conseguem ver garrafas à venda de vinhos da Estação Vitivinícola do Douro, como eles chamam aqui. Sim. E então, e a partir de 91, o que é que se desenvolve? Quais são os objetivos científicos, diria eu, e que trabalho é que tu começas a fazer? A partir de 91, a ideia era realmente fazer uma levedura seca ativa da região de Marcada do Douro. Eu penso que nesta altura, se não for para esta altura, os verdes fizeram aqui há 23, com resultados realmente excelentes, e era uma ideia de que isso também acontecesse para ajudar os viticultores, os agricultores do Douro. Tinha 2 fins, um era o estudo ecológico, portanto, mais uma vez, ao longo do tempo, estudar se a flora indígena das uvas entre 49 e 60 e 87 no Porto do Douro poderiam não ter alterado, e nós, quando fizemos isto, também tivemos o cuidado de fazer que fossem em relação às 3 sub-regiões da região da Marcada do Douro: Baixo Corgo, Cima Corgo e Douro Superior. E Douro Superior. E é aí que começa o trabalho de campo? Sim, foi em 91, foi na vendima de 91 que começou o trabalho de campo. Ok. Na altura nós pensávamos, eventualmente, só tentar pôr uma Saccharomyces cerevisiae. Ao longo dos tempos tem-se chegado à conclusão que a Saccharomyces cerevisiae e outras espécies de Saccharomyces poderá dar outro tipo de características ao vinho, ou usar numa fermentação em separado ou juntos. Há muitos estudos de muitas universidades que têm isto, e eu, neste caso, tenho as leveduras, não é? É muito trabalho e muito trabalho. E está por aqui. Portanto, o que é que nós fizemos então em 91? Foi feita uma metodologia em que nós escolhemos quintas, em que na altura o vinho do Tranquilo não tinha a importância que tem hoje. Não tinha expressão, como tem. Nem em termos de consumo, e portanto nós fizemos a lagar de granito, fizemos a colheita ascética do mosto, e de preferência sempre na primeira lagarada, portanto na primeira vendima do ano, para não haver a hipótese de haver contaminações, que era através, tinha sempre tudo muito limpinho, por acaso era uma coisa fantástica, para não haver contaminações. E nós fazíamos em 2 momentos da fermentação alcoólica, logo no início da fermentação, mas antes da adição de dióxido de SO2, não, no fundo o que eles querem era, com a adição de CO2, entre aspas, podemos ir limpar o mosto e de algumas leveduras. E depois era mesmo antes da aguardentação. Como a gente sabe, o vinho do Porto é um vinho que é sujeito à paragem da fermentação alcoólica pela adição da aguardente vitícola a 70%. E nós fazíamos isso para que não acontecesse como se chegou a acontecer em alguns locais, em que os responsáveis diziam que não colocavam uma levedura já comercial, mas depois, quando nós fazíamos vários tipos de isolamentos, víamos que no fim estávamos sempre a mesmo, com as características, etc. Tu estavas à procura, essa parte da investigação, estávamos à procura ainda de leveduras naturais que existissem no terreno, não propriamente a fazer inoculações com as leveduras que nós já tínhamos. Foi no fundo para aumentar o espectro da micoteca, não é? Sim, e para ver se havia alterações ao longo dos anos também, não é? Que é E chegaram a alguma conclusão? Para 1960 e de 60 para 91 vão muitos anos. Muitas transformações certamente se deram no Douro, nas vinhas do Douro, na forma como eram tratadas.
chegaram a alguma conclusão em termos de proximidade dessas leveduras nativas que ainda existiam? Eu vou falar mais para a frente no trabalho que foi feito num trabalho de mestrado, e foi nesse trabalho que que se chegou mais perto, foram estudadas 103 leveduras, e foi desse trabalho que se chegou mais perto de uma conclusão, não nesse aspecto, mas no aspecto de melhor levedura que pudesse eventualmente ser ir uma ou mais que uma para a levedura ser cativa. A minha pergunta, sim, a minha pergunta até é muito mas podes depois explorar quais foram as conclusões, que era quer dizer, se foi relevante aquilo que foi encontrado em 91 ou depois nestes trabalhos, em função da proximidade, ou seja, havia poucas contaminações, ainda havia uma levedura, digamos assim, duriense, próxima das de 49, ou de facto já tinha havido, não por força só da questão do vinho do Porto, mas de uma modernização e de uma industrialização das leveduras, se isso se a flora já se tinha alterado. Chegamos a alguma conclusão, percebemos alguma coisa? Não. Não, ou não foi relevante? Não, porque na realidade esse trabalho completo de investigação não foi feito. Nunca foi finalizado, porque a verdade é que o Instituto, que se antes tinha um cariz também, quer de rotina, tinha também um grande cariz de investigação, por isso é que surgiram os anais, não é? Uhum. Mas a verdade é que ao longo do tempo as pessoas foram diminuindo, o número de amostras foi aumentando, e portanto esse cariz de investigação que o Instituto tinha, claro, de pessoas para o realizarem, não é? E quando olha, temos aqui uma pergunta. Temos aqui uma pergunta interessante da Carla Tiago, que é enóloga, que pergunta se obviamente que penso que seria mais genérica, mas eu vou enquadrar aqui mais a pergunta, se nestas recolhas que tu fizeste nas 3 sub-regiões, se há grandes diferenças no tipo de leveduras por sub-região, se o que encontraram era variado ou não. Não, eu penso que não, que em termos eu não posso ver só o conjunto das 3 sub-regiões, porque na altura que nós conjugávamos para além disso também era as temperaturas que estavam na altura, as condições meteorológicas, tudo isso vai influenciar depois a forma como as uvas vão para o lagar, não é? Uhum. E para os lagares de granito. Mas eu penso que pelos estudos que não deverá haver, mas não há estudos suficientemente profundos para eu afirmar se há grandes diferenças ou se não há. Mas é um trabalho que, se quiserem trabalhar comigo, eu não sei se eu comando, mas estão à vontade para trabalharmos sobre esse assunto. Sim, mas não conseguimos tirar uma conclusão. Não, porque eu não tenho dados suficientes, e também não é se há grandes diferenças de tipo de levedura. Assim, agora de cabeça são tantas, são 600, não tenho, mas posso depois falar. E depois o que é que foi feito a seguir? Portanto, nós, para além de vinhos que foram recolhidos em lagares, nós fizemos outra experiência para ver se as leveduras do Douro conseguiam ou não aguentar um grão alcoólico mais elevado que é o grau alcoólico do vinho do Porto. Então, nós em 2 anos, em 97 e em 2001, nós fizemos ao fim de 4, 5 meses de aguardentação, fizemos os isolamentos a ver se conseguíamos ter alguma levedura que tivesse durante esse tempo todo aguentado. E que, portanto, fosse resistente a um volume alcoólico maior. Exatamente, e conseguimos ter 10 leveduras que aguentaram, entre elas Saccharomyces cerevisiae. Significa que são leveduras com bastante resistência ao etanol e que permitem manterem esse tipo esse grau alcoólico. Agora, dos vários trabalhos que foram feitos, trabalhos que eram em relatórios de estágios de bacharelato, de licenciaturas e de mestrado, e o último que realmente foi o mais englobante e que foi o mais profundo, em que foi feito sobre a caracterização fenotípica de leveduras da Nicotec, foi feita em parceria com a Universidade do Minho e com o Instituto
o IPB de Bragança, e já muitos estudos antes tinham sido feitos também no âmbito de outros projetos, projeto PAMAR com a Universidade do Minho, portanto já havia algum trabalho antes que tinha sido feito de algumas leveduras que poderiam ou não poderiam ser escolhidas, que depois deu também aso a este trabalho. E eu quando digo aqui que foram, no primeiro rasteio, foram 103 leveduras que foram isoladas, nestes 103 isolados tem leveduras quer de 49, quer de 60, depois entre 91 e 97. Cada um com as suas características que foram escolhidas, porque já eram leveduras que já tinham alguns estudos. O objetivo era chegar a uma levedura seca ativa, não era? Ou não é nesta fase ainda? Era. O objetivo era esse. Ou mais do que uma. Portanto, depois, com o objetivo de chegar à LSA, nós, inclusivamente, esses estudos, fazendo um resumo, acabaram por ir buscar culturas de 49, culturas de 60 e culturas de 91, foi isso? Entre 91 e 97. E 91 e 97, ok. Pronto, desculpa, podes continuar. Nestes que nós fizemos, nestes isolamentos entre 91 e 97, havia, a maior parte era mistura de uvas, porque antigamente também estavam todas misturadas dentro de uma vinha. Exato. Mas havia algumas que nós já conseguíamos fazer, por exemplo, como caixas de uma nova variedade, fizemos isolamento separado só de categorias, de Torrega Nacional e outro também de agricultura biológica. Agora, se me vão perguntar se fizeram resultados muito diferentes, assim de cabeça, agora não me lembro. Mas eu estava nos 103 isolados e a partir destes 103 foram escolhidos depois. Estes 103 foram sempre comparados com uma levedura comercial já existente. Deram sempre melhores resultados. Destes 103 foram ainda depois, escolheram 37 destes 37 isolados, que foram então feitas características fenotípicas e genotípicas mais profundas, mais tipo de trabalhos de investigação. Uhum. E a conclusão é que se chegou que todos eles tinham uma boa capacidade fermentativa, mesmo após 8 dias de fermentação, algumas delas consumiam os açúcares presentes no mosto a um valor próximo de zero, o que é bom, porque impede que haja novas fermentações. E além de terem umas características que eram o estresse e a resistência ao etanol. É lógico que isto foi um trabalho de mestrado, de investigação, mas no fundo pode abrir portas para nós termos a nossa levedura seca ativa. Eu já ando há não sei quantos anos, qualquer dia não vou estar aqui, e não sei quem vai para a microbiologia, talvez o meu querido Paulo, porque o Paulo também é microbiólogo. Pois estou, mas sou só microbiólogo de posto, não de... Mas os anos mais novos, pode ser que um dia tomemos um bocadinho conta disto. Eu se calhar levava... Também diz. Não, diz tu. Também neste trabalho, na realidade até hoje se demora tanto tempo e nunca se partiu para além desta parte laboratorial para uma coisa como microvinificações com algumas destas leveduras. Não é? Para ver se realmente o que se vê a nível de laboratório, para uma dimensão um bocadinho maior, se consegue ou não perceber se teria ou não capacidade. De certeza que se foi tão fácil fazer para a QA23, também não será nada complicado, desde que tenhamos os apoios para isso e que seja possível aos estatutos do IDBP que isso aconteça. Na realidade, estamos em 2021, isto começou em 91, da minha parte, não é? E as leveduras... Atualmente não existe nenhuma levedura vínica seca ativa disponível no mercado que represente realmente a regionalidade de uma levedura natural para dar um vinho natural de mostos da região do mercado europeu. Continua sem existir. Nós temos agora um novo desafio, não é? Que é o futuro, ou seja, até agora estivemos a falar na parte científica e na informação científica que nós somos agregando dentro do IVDP sobre este assunto, mas também, aliás, há aqui uma pergunta do Armindo José Rodrigues que tu acabaste de responder, que é: teremos para breve uma levedura do Douro comercializável? Pois acho que o desafio é mesmo esse. Já há muito trabalho feito, mas isto também nos leva a esta parte final de que estávamos a falar, ou que iremos falar um bocadinho mais empírico e menos científico, que é precisamente o desafio. Todo este trabalho foi feito também com uma base
mental de pensar no vinho do Porto e não propriamente nos vinhos de Doc Douro, em que a fermentação vai até ao fim e que, portanto, provavelmente a levedura também precisa tem um outro desafio. E o Douro em si tem um desafio diferente, que é uma levedura autóctone ou mais regional, mas que permite que não é, cuja sua performance não é interrompida logo no início com a adição da aguardente vínica, não é? Eu acho que este parece-me ser um tema interessante e também gostava de te ouvir, que é, quando entramos neste paradigma, que o Douro até é um duplo paradigma, primeiro porque tem vinhos DOC Douro que se estão a desenvolver, segundo porque nós já não procuramos, nós enquanto consumidores, já não procuramos o vinho com intensidade, com o teor alcoólico muito alto, com uma hiperextração de cor e de taninos e de estrutura e aqueles aromas e sabores extremamente perfumados e perfeitos, não é? E caminhamos para, vamos pôr assim este termo, a naturalidade, não é? Os vinhos com uma menor intervenção. E uma das ondas dos vinhos com pouca intervenção é precisamente as leveduras naturais. Muita gente, não podendo fugir ao sulfuroso, tenta não interferir mais na produção ou na parte química do vinho e, portanto, procura sempre estas leveduras naturais. Portanto, provavelmente há aqui um desafio muito interessante no campo da levedura, não só através da micoteca do Instituto ou de trabalhos que se possam fazer só nós ou por interação com outras universidades ou com outros produtores, mas há um desafio interessante aqui nesta questão dos vinhos de pouca intervenção, eu prefiro chamar-lhes pouca intervenção ou naturais, e também pelo facto de nós agora também termos este desafio que é levar a fermentação até ao fim, de uma forma muito mais séria do que há 30 anos atrás. Oh, Paulo, quando foi feito este trabalho este último trabalho que eu falei, já foi feito com a finalidade de ser utilizado quer para vinho do Porto, quer para vinho do Tranquilo do Douro. Quer para termos uma levadura Saccharomyces, quer uma não Saccharomyces, não é? Porque pode dar um impacto diferente diferente ao vinho. Portanto, esse trabalho também já está, entre aspas, encaminhado, o que não quer dizer que não se possam fazer estudos um bocado diferentes. Agora está aqui este senhor a perguntar se para vinhos os estudos em desenvolvimento apontarão para levaduras diferentes, para diferentes tipos de vinho. Entretanto, eu hoje estive a fazer uma apanhado. Isto tem uma resposta interessante, porque nós começamos este trabalho preocupados, até tu já referiste isso algumas vezes, na questão dos fortificados, não é? E se calhar hoje em dia o que há é uma janela que se abre para investigar não só se ela é muito resistente ao álcool ou é pouco resistente ao álcool, ou de que forma é que trabalha álcoois superiores e ésteres no início da fermentação, mas de que forma é que ela se pode comportar indo com a fermentação até ao final. Portanto, na realidade, a esta segunda pergunta do Armindo José Rodrigues, nós não sabemos, os estudos em desenvolvimento ainda não nos podem dizer se vai haver leveduras diferentes para brancos, tintos, fortificados. Ainda não temos informação suficiente ou dados suficientes para passar para microvinificações, mas os estudos já estão feitos, quer para leveduras para vinhos do Porto Tranquilo, quer para vinhos do Porto. Quer para DOC Douro, quer para DOC Porto, não é? Quer para DOC Douro, quer para DOC Porto. E agora falta é passar à ação de escala. Eu, entretanto, eu queria dizer há um bocadinho, eu hoje estive a apanhar um bocadinho para trás, e nós na altura, eu penso que foi cerca de 99 ou 2001, até se elaborou um inquérito que era para mandar às firmas a ver o que os diferentes firmas lhes interessava se tivesse uma levadura mais uma vez, o inquérito está ativo, mas não se chegou à fase seguinte de mandar para as pessoas e à pergunta deste senhor, do Armindo José Rodrigues, não é? Agora, o que eu sei, e o que toda a gente sabe, o Bento sabe, que a minha preocupação no momento é que não há recursos humanos, é perder este material biológico e genético, que é o único, que está muito inexplorado, que pode dar muito trabalho a futuros investigadores,
pós-docs, mestrandos, seja o que for, e que, por mais que queiram, não se volta a 49, não se volta a 60, já não falo de voltar a 91, que também é impossível, mas pronto. E é uma coleção inigualável e uma perda biológica irreparável. Há aqui uma coisa que nós não falamos, que é de que forma é que ela está guardada neste momento, não é? Porque nós falamos muito nas repicagens. Neste momento eu tenho guardado, nem todas as leveduras podem ser criopreservadas, quer dizer, guardadas congeladas, depende das condições que têm, não é? Algumas têm que ser guardadas a temperatura ambiente, outras têm que ser a menos 4 graus, mas a todas elas, eu tenho neste momento a menos 80 graus, e tenho também, com medo que isto aconteça perto, entre aspas, e eu tenho também duplicados na primeira arte em menos 30 graus. Agora, parte destes de investigação que foi feito no mestrado permitiu que haja na Universidade de Minho, com a autorização do Instituto, uma pequena subcoleção lá guardada, pelo menos estes 103 estão salvaguardados, porque há pessoas que fazem, que o trabalho delas é unicamente, não são só estas que existem, não existem lá muito mais, existem fungos, existem bactérias, tem uma grande coleção com vários tipos de micro-organismos, não é? Mas a minha ideia era que não se perdesse nenhuma delas, que houvesse alguém que pegasse nisso e que me ajudasse para que isto não desaparecesse. É um dos desafios. Vamos aqui, antes de terminar, vamos aqui a mais uma pergunta do Armindo José Rodrigues, em que ele pergunta: tendo a QA23 sido desenvolvida no contexto dos vinhos verdes, existem estudos para vinificação no Douro com esta levedura, QA23? Eu não sei. Sei que a QA23 está disseminada por todo o mundo. Pois. Agora, a verdade é que o Douro tem... há muita gente que fica preocupada, agora fazemos uma MLSL, ela vai para o mundo todo, toda a gente vai fazer vinho do Porto. Eu não estou nada preocupada com isso, porque não é que a levedura não seja importante, mas eu acho que o terroir também é muito importante. Claro. Tem que arranjar as condições climáticas para o fazer. Eu já estive na Austrália, já estive... E provei lá, entre aspas, vinhos do Porto de lá, vinhos do Porto dos Estados Unidos, e na realidade não tem nada... Não tem, há sempre. O terroir e o know-how, sim. Não tem nada a ver com o nosso vinho do Porto. Nem tem a nossa aguardente, nem... Por mais touriga nacional que se plante lá. Exatamente. É verdade. Para terminar, Margarida, tens qualquer coisa para nós, não é? Eu, para terminar, eu gostava, como para não variar, para quem já me conhece, sabe que eu vou dedicar isto à minha avó Margarida. Não foi... Olha, não tapes o micro com o papel. Porque em 1940 ficou à frente num determinado legado, e digo também isto ao meu pai. Portanto, isto é um poema do João de Araújo Correia, à memória do meu pai e à memória da minha avó Margarida. Neste momento não há nenhumas flores, nem gota d'água para um passarinho. Há rochedos que dão azeite e vinho, quinta essência do suor dos cavadores. É uma terra negra, não tem cores, lenços bordados como tem o Minho. O rio que a percorre é um remoinho insaciável de vidas e valores. Amo esta paisagem sepulcral como um bom filho ama uma mãe feia, que luta por amor com todo o mal. Vejo sobre ela a forma gigantesca da mão que lhe deu forma sem igual, erguendo entre água e céu uma epopeia. E realmente isto aqui é verdade. Eu amo esta paisagem sepulcral que é o Douro. É verdade. Já somos dois. Então, Margarida, muito obrigado. Depois que eu entro noutros abaltos, estou certamente. Eu acho que os anais aqui ficaram um bocadinho fora não se falou muito, e acho que era uma coisa que o Instituto tem de grande valor. Poderia também
num novo toque cabal de ser considerado. A coleção, no fundo, a coleção científica que o IVP agregou no início da sua fundação e no início da sua vida, não é? Que está muito retratado nos anais e noutras publicações. Em 1939, com o presidente que lá houve, que isso aconteceu. E mesmo durante a Segunda Guerra Mundial, foi o engenheiro Joaquim de Costa Lima, e mesmo durante a Segunda Guerra Mundial ele teimou e continuou com ela, e só acabou em 1973. E há um motivo que eu não descobri porquê. Pois. Bom, Margarida, obrigado. Nada. E voltaremos à Alissa, de certeza. Está bem. Obrigada. Boa noite. Obrigado. Beijinho, boa noite. Tchau.